Vamos lá, peraí. Deixa eu ver se estão me vendo e ouvindo. Sim, obrigada, Sabrina. Obrigada. Obrigada. Estava precisando de um feedback. Então vamos lá, eu vou começar ao vivo no Instagram também. Muito bem, sejam bem-vindos à nossa live. Live essa de comemoração aos nossos 22 anos da Lei de Libras. Para quem não me conhece, eu sou a professora Priscila, carinhosamente conhecida como professora Prisca. Eu sou professora de Língua Brasileira de Sinais e eu faço parte da comunidade surda, ou seja, de pessoas que estão ali unidas para ajudar o surdo, já tem 18 anos. Pensa bem, a lei está completando hoje 22 anos. Eu faço parte da comunidade surda há 18 anos. E nesses 18 anos, uma das missões é exatamente essa: disseminar conhecimento a respeito da língua brasileira de sinais, ou a Libras. Essa live ela é muito importante para você que tem interesse na área de língua brasileira de sinais. Por quê? Porque nós vamos hoje conversar um pouquinho sobre a Lei 10.436/2002, conhecida como a Lei de Libras. Essa lei, ela foi sancionada, ela foi promulgada pelo Fernando Henrique Cardoso, que era então o presidente da época. E essa lei, ela é muito, muito importante para quem faz parte da língua de sinais, porque foi ali que reconheceu a Libras, o idioma, como um meio legal de comunicação e expressão dos surdos. Olha só que interessante. Aí você deve estar se perguntando, mas não foi sempre assim? Não. Por muitos e muitos anos, os surdos, eles viviam na marginalidade da sociedade. O que eu quero dizer com isso? Quer dizer marginais? Não. Eu quero dizer que era um grupo que sofria muito, muito, muito preconceito. Não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Durante muito tempo, durante diversas civilizações, os surdos passaram por inúmeras dificuldades. E uma dessas dificuldades está associada ao fato de que não aceitavam que eles usassem as mãos deles para sinalizar. Nós temos aí dentro da Libras o que a gente chama, dentro da comunidade surda, o que se chama Congresso de Milão, que foi uma conferência internacional lá no ano de 1880. E ali, o uso da língua de sinais, ele foi proibido. Naquele momento, o meio de comunicação que foi estabelecido para os surdos seria a oralidade, o ato de falar. Mas nem todos os surdos falam. Então, durante muito tempo, em diversos países, os surdos passaram por muitas e muitas dificuldades. E aqui no Brasil não foi diferente. A nossa língua de sinais é um ponto importante. Se você não sabe, eu vou te falar. Língua de sinais não é universal, tá? Cada país tem a sua própria língua de sinais. Não é algo
que você sai daqui, vai lá para a França e você se comunica igual. Não, não é. Mas a nossa língua de sinais, ela bebe nas referências da língua gestual francesa. Por quê? Porque quem trouxe a língua de sinais para o nosso país foi Dom Pedro II. E Dom Pedro II pediu então para Ernest Ué vir para o Brasil ensinar a língua de sinais. Ele veio, então, no dia 26 de setembro de 1857, nós temos então a fundação, o começo da língua de sinais em escolas aqui no Brasil, que foi o INES. Olha o sinal do INES. INES, a primeira escola para surdos no Brasil. De início, só aceitava meninos. Depois, passou a receber meninas. Com a proclamação da República, a escola que se chamava Instituto Imperial de Surdos passou a se chamar Instituto Nacional de Surdos. E essa escola, ela é até hoje é a nossa referência em língua brasileira de sinais. É um instituto federal, onde faz ali o ensino para surdos, onde o foco é dentro da língua brasileira de sinais. Mas nós tínhamos apenas lá essa escola focada na Libras. Durante muito, muito, muito tempo, a língua de sinais ela não era reconhecida como língua. Simplesmente achavam que era linguagem. Talvez você que está aí me vendo ou me ouvindo pense que você já ouviu também essa expressão, linguagem de sinais. Mas por muito tempo era assim que era conhecido. Com a lei, aí nós vamos entrar na lei. Com a lei, nós temos aí um reconhecimento muito importante. Ali naquela promulgação daquela lei, foi colocado, foi mostrado que a Libras não é uma linguagem. O que que é uma linguagem? Pode ser uma linguagem corporal, pode ser uma linguagem visual. A Libras, nessa lei 10.436/2002, foi colocada ali como uma língua com estrutura gramatical própria. O que isso quer dizer? Que a Libras ela não é uma cópia mal feita do português. Olha que legal. Quando você aprende Libras, é importante você entender que não é uma versão mal feita ou uma versão resumida do português. Não, não é. Libras é língua. E como língua, ela tem estrutura gramatical própria, que é totalmente diferente do português. Não é igual. Mas quem está falando isso é a professora Priscila? Não. Quem fala isso é a lei. Exatamente essa lei que está completando hoje 22 anos. Vou repetir de novo a lei. Lei número 10.436/2002. Essa lei é de 24 de abril. E nela foi reconhecido, primeiro, a língua de sinais como expressão dos surdos. Segundo, que de fato é uma língua de expressão visual, com estrutura própria, com um sistema linguístico próprio de ideias e fatos do seu idioma. Não é uma cópia do português. Então, aí, nessa lei, quando ela foi promulgada lá em 2002, nós temos um avanço. Acabou aquela história de linguagem de sinais. A Lei 10.436 provou para o povo brasileiro que é uma língua com gramática própria. Então, a gente já tem aí um primeiro marco dessa língua, dessa lei. Só esse, Priscila? Não. Nós temos outros aspectos que a gente vai ver aqui durante esses minutos com respeito a essa lei e como ela ajudou dentro do idioma da língua brasileira de sinais. Se ajuda o idioma, consequentemente, vai ajudar quem? Os surdos. Por exemplo, no segundo artigo dessa lei, fala que deve ser garantido
do poder público e de empresas concessionárias de serviços públicos, a comunicação através do quê? Do português? Esse é o sinal de português. Não, através da Libras. Esse é o sinal de Libras. O que isso quer dizer? Vamos esmiuçar a lei. Você vai em um hospital público. Ali necessita ter alguém que saiba Libras para se comunicar? Sim, pela lei tem que ter. Você vai em um fórum, para uma audiência de vara de família, de divórcio, do que quer que seja. Ali você tem o direito de ter um intérprete de Libras? Sim, a lei garante isso. Além disso, você deve observar que lá no horário político sempre tem um intérprete de Libras. Aquilo ali não é porque o partido político, ele é bonzinho. Não. Aquilo ali é uma lei. Os órgãos públicos e as concessionárias precisam ter ali a comunicação para o surdo dentro do idioma dele, que é o quê? A Libras. Nós falamos como professores que a língua de sinais, ela é sim a língua materna do surdo. Nós falamos português porque nós nascemos e ouvimos isso desde que estamos lá no ventre da nossa mãe. Mas se a gente está lá no ventre e começa a ouvir em inglês, a gente vai falar inglês, é a nossa língua materna. Qual é a língua materna do surdo? A Libras. Então, Priscila, você está me dizendo que todo surdo usa Libras? Não, nem todo. E a gente tem que ter o respeito. Se ele quer utilizar ou não, é uma decisão dele. A gente precisa dar esse direito de escolha. Às vezes o surdo vai querer usar a Libras, às vezes ele vai se identificar com a parte oral, ele vai falar, ele vai usar um aparelho, ele vai colocar um implante. É um direito dele, é uma escolha que tem que ser respeitada. Mas, na grande maioria, os surdos utilizam qual meio de comunicação? A Libras, que é a língua dele. E nessa lei diz o quê? Que precisa ter intérprete. Eu vou dar um exemplo para vocês. Por alguns anos, eu trabalhei na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, na Alerj. Alerj. Fazendo o quê? Interpretação do que estava sendo explicado lá nas audiências. Por quê? Porque a lei exige que tenha ali naquele local público um intérprete de Libras. Ah, Priscila, então todo lugar tem intérprete de Libras? Não, não tem. Infelizmente, a gente ainda tem carência para que essa lei seja totalmente respeitada. Nós vamos em muitos locais e a gente percebe que não há preparo profissional para atender de forma minimamente digna aquela pessoa, e em alguns locais que é obrigatório ter, também não há, tá? Essa é uma realidade que eu digo para você que não muda. Por quê? Porque ainda há uma certa resistência com respeito à questão do idioma. Por isso que é importante a gente conversar sobre essa lei. Essa lei, ela veio para mostrar para a sociedade ouvinte que os surdos, eles precisam ser respeitados. E como é que a gente respeita o cidadão surdo, que tem todos os direitos como nós ouvintes? Quando nós vamos lá e entendemos que a língua de sinais é a língua dele. Não é linguagem, não é surdo e mudo. Isso é uma outra questão, né? Não é surdo e mudo, é surdo. E quando eu aprendo a língua de sinais e eu mostro para a sociedade que eu estou usando a língua de sinais na minha comunicação com esse grupo de pessoas, eu estou cumprindo a lei. Eu estou mostrando que eu não faço parte da sociedade ouvinte, que muitas das vezes é preconceituosa. A lei, ela vem para mostrar isso. Olha, é um meio de comunicação reconhecido por lei, tá? É a segunda língua oficial do país? Não.
Se você está ouvindo isso por aí, não faz muito sentido, tá? Ela é reconhecida, sim, como um meio legal de comunicação dos surdos. Segundo, a lei mostra que é é uma língua com estrutura gramatical própria, com ideias e fatos que estão relacionados às pessoas que a utilizam, que no caso são os surdos. Terceiro, a lei mostra que órgãos públicos e instituições públicas precisam dar um tratamento adequado às pessoas que são surdas. E um dos tratamentos adequados é você ter ali naquele espaço intérpretes de Libras que saibam se comunicar de forma efetiva com aquele surdo. Imagina você aí, olha, você vai fazer, vou dar o exemplo da delegacia, da polícia. Você precisa fazer um BO. Não sei se você já teve essa experiência de ir numa delegacia. Eu já tive, porque eu fui assaltada. E aí você chega lá, faz o BO. Não é uma situação muito agradável. Agora vamos transformar, se você tem que fazer um BO de violência doméstica, o que acontece? E você quer passar informação, você já está frágil, mas não tem ali nenhum profissional que saiba a língua de sinais para te dar um atendimento de qualidade, um atendimento humanizado. Como é que fica? Não fica, né? Fica difícil. Mas a lei diz que necessita ter nesses locais pessoas que saibam a língua de sinais para se comunicar. Um intérprete de Libras, ou, no mínimo, um profissional que saiba se comunicar dentro da língua brasileira de sinais. A Lei 10.436, de 24 de abril de 2002, ela diz isso, ela reza essa informação. Uma outra coisa que a lei, que tem lá, dizia o seguinte, que o sistema educacional, ou seja, as escolas federais, estaduais e municipais, deveriam garantir a inclusão nos cursos de formação e educação especial, no curso de fono e de magistério, em nível médio e superior do ensino de língua brasileira de sinais, como parte ali daquela época do PCN, conforme a legislação vigente. O que isso significa? Quando você vai lá fazer um curso de magistério, um curso de fono, um curso de educação especial, você tem lá a disciplina de Libras. É uma forma de garantir o quê? A inclusão. Mas aí a gente vai entrar numa outra questão. Será que ensinar só teoria vai ajudar? Porque eu tenho amigas que trabalham na área do magistério, eu tenho alunas que são fonos. Será que, de fato, passar só teoria vai ajudar? Pensa aí. É importante a gente aprender o idioma. Aprender o quê? A se comunicar mesmo. E essa comunicação vem de você realmente estudar, estudar a língua brasileira de sinais. Só estudando é que você, de fato, consegue ser uma pessoa ou um profissional inclusivo. Porque a inclusão, não sei se vocês já perceberam, a gente fala muito de inclusão no nosso dia a dia. Mas a gente precisa se perguntar: eu sou um sujeito inclusivo? Eu sei minimamente me comunicar com um surdo? Quando eu encontro uma pessoa surda, qual é a postura que eu tenho? Eu fico de longe só admirando ou eu vou lá e me coloco à disposição para ajudar? Eu estou, de fato, acolhendo essa pessoa? Porque a lei, que tem 22 anos, está completando 22 anos hoje, diz que é obrigatório as empresas terem lá intérpretes de Libras, os serviços públicos, as escolas, os profissionais precisam saber. Mas e você que está aí parado me observando nesse momento? Você é uma pessoa inclusiva no seu dia a dia? Ou para você é simplesmente um assunto que você passa batido, acha bonito, mas você de fato não sinaliza, você não
se esforça em aprender o idioma. A lei, ela foi promulgada há 22 anos atrás. Ela mudou? Ela ajudou? Sim, ajudou. Eu digo isso para você porque, lembra, eu aprendi a Libras há 18 anos atrás. E durante esses 18 anos, eu observei as inúmeras mudanças que aconteceram. Nós temos aí o cancelamento do termo linguagem de sinais. A gente observa que muitas pessoas estão ali tentando adquirir conhecimento. As lives, durante o período da pandemia, ajudaram muito. Muitas pessoas não sabiam o que era Libras. E aí, lá na live da Marília Mendonça, que eu tenho que falar de Marília, ela colocou intérpretes de Libras, intérpretes maravilhosos. E muitas pessoas passaram a prestar atenção na língua brasileira de sinais. Então, a lei, ela veio para ajudar. Mas existe só essa lei? Não. Nós temos também, no ano de 2005, um decreto, que é o 5626/2005, onde ali foi obrigatório, você, tipo aquela coisa, tem que impor, tem que provar, tem que mostrar que a língua de sinais é a língua materna do surdo. E esse decreto trouxe inúmeros outros aspectos referentes à comunidade surda. A autonomia para quem? Para o ouvinte? Não, para o surdo. A live de hoje ela é bem curtinha, mas a gente pode depois combinar de conversar mais sobre esse decreto, o 5626/2005. Nós podemos falar de outra lei. Não tem só essa lei de Libras, a gente fala muito sobre a lei de Libras, mas existem hoje em dia outras leis que estão relacionadas à língua brasileira de sinais. Você quer ver? Olha só, eu anotei aqui. Tem uma lei nova, a Lei 14.704 de 2023, que regulamenta a profissão de tradutor e intérpretes de Libras. Será que qualquer pessoa pode ser intérprete de Libras? Você faz um curso básico. Ah, eu sou intérprete, eu vou concorrer a uma vaga de Libras. Será? O que a lei diz com respeito a isso? A gente tem uma lei falando sobre isso. Também houve uma mudança na LDB, na Lei de Diretrizes e Base da Educação, que explica sobre a educação bilíngue. O que é educação bilíngue? Uma criança entra numa escola, ele vai lá aprender Libras ou português. O que ele tem que aprender primeiro? Perceba, são muitos temas, muitas nuances que nós temos com respeito à língua brasileira de sinais. Essa lei de hoje, que está comemorando 22 anos, ela é muito importante. Por quê? Porque ela deu um start. Ela deu um start com respeito à língua brasileira de sinais. Vamos relembrar. Reconheceu como língua dos surdos, tá? Colocou ali a questão de que é uma gramática própria e, além disso, explicou que órgãos públicos e empresas concessionárias de serviços precisam ter pessoas aptas para atender em língua brasileira de sinais. E, por fim, cursos como o do magistério, de fono, educação especial, precisavam ter a Libras no currículo. Eu, há muitos anos atrás, eu fiz história. Além de Libras, eu tenho pedagogia e tenho história. E nos dois cursos, de Libras não conta, né? Letras Libras não conta, porque já é um curso direcionado para Libras. Mas, no curso de História e no curso de Pedagogia, eu tive disciplina de Libras. Eu aprendi alguma coisa? Eu confesso para você que não, porque tinha muita teoria. E língua brasileira de sinais não é teoria. Língua brasileira de sinais, ela é prática, ela é sinalização. E quando eu falo de sinalização, eu preciso ter um cuidado. Não, não sinalizar português sinalizado. Lembra? Libras não é uma cópia mal feita do português. Então, a Libras ela tem gramática. Gramática é essa que não é igual ao português.
Eita, Priscila, e como é que eu vou aprender isso? Estudando. Eu estou falando com vocês aqui, estou olhando aqui para o lado, porque tem gente também lá no Instagram me vendo. Então, é importante a gente adquirir conhecimento com respeito à área da língua brasileira de sinais. A live de hoje era para mostrar para vocês a importância desse idioma. 22 anos de uma lei que ainda está, de uma língua que está em expansão, que as pessoas estão aprendendo a lidar com o universo da surdez. Existe apenas essa lei? Não, nós temos inúmeras outras. Nós podemos depois, num outro dia, conversar especificamente sobre cada uma dessa lei. Eu disse para quem estava lá no grupo que ia ganhar um brinde. Que brinde é esse? Porque eu estou só falando, estou sinalizando, mas eu não estou ensinando Libras para vocês. E eu disse que língua de sinais é pura sinalização, correto? Então, comigo é Libras na prática. Eu não gosto desse negócio de ficar só na teoria. Quem está lá no grupo vai receber gratuitamente um material totalmente interativo. O que eu quero dizer com interativo? É quando você tem lá um material que está no PDF, mas quando você clica nele, você é direcionado para ver um vídeo. E o material que eu vou colocar para todo mundo que está lá no grupo é um e-book interativo de língua brasileira de sinais. Nesse e-book, você vai receber informações básicas de língua brasileira de sinais. Teoria? Não. Você vai aprender na prática. A sinalizar: oi, tudo bem? Meu nome. Qual o seu nome? Qual o seu número de telefone? Qual o teu número de telefone? Como que eu posso te ajudar? Ajudar, posso? Nesse e-book, você vai ter informações que vão te ajudar a sinalizar o começo, não é o idioma, é o início do idioma. Sabe aquela coisa quando você está aprendendo inglês? E aí você faz assim: ai, aprendi meu nome. Oi, tudo bem? Quando eu encontrar um gringo, eu vou lá puxar assunto. É a mesma coisa. Você encontrou um surdo, se sentiu à vontade, vá lá, mostre que você sabe um pouquinho de Libras, sinaliza. Isso vai deixar o seu dia mais feliz, o da outra pessoa também. Então, nesse e-book, vocês vão receber exatamente isso. Informações para vocês treinarem. Olha o sinal de treinar. Para você treinar, para você sinalizar em língua brasileira de sinais. Eu espero de todo o meu coração que esse e-book ajude você, que está ali tentando conhecer, adquirir conhecimento do idioma. Todo conhecimento que a gente busca, ele é válido. Eu estou vendo aqui nos comentários a Sonaira, falando exatamente isso. Eu busco sempre informação, busco conhecimento. Perfeito. Esse é uma das grandes forças motivadoras, buscar conhecimento e, então, ajudar a comunidade surda, ajudar os surdos. Quanto mais ouvintes aprenderem a Libras, melhor. Nós teremos, então, aí um idioma que está em expansão e com pessoas que estão habilitadas para dar um bom atendimento para o surdo em língua brasileira de sinais. Ah, eu também gosto de você, vi aqui. Eu gosto de você também. Eu fico muito feliz quando eu vejo pessoas interessadas em aprender a língua brasileira de sinais. Então, muito bem. Essa live, para mim é estranho fazer live, eu confesso, porque normalmente eu faço tudo no Zoom. E eu sempre tenho uma interação, a troca no olhar, né, da pessoa me vendo, mas aqui eu não tenho. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Nós conversamos rapidamente, porque é um assunto muito profundo, com respeito à Lei 10.436/2002, que hoje está fazendo quantos anos? 22 anos. Ela foi um start para começar, então, a sociedade ouvinte a entender que o surdo ele é um cidadão que merece ter todos os seus direitos assegurados, tá? A Sonaira está perguntando que grupo.
O meu moderador vai colocar aí, tá? Para você o link do grupo, para você entrar nesse grupo. Ok? Muito bem. Mais para frente, eu vou marcar outras lives, onde a gente vai conversar sobre as outras leis. E também a gente pode ter aí algumas aulas gratuitas, falando, explicando sinais para vocês usarem no cotidiano de vocês. Por exemplo, que tal um aulão de atendimento ao cliente? Surdos estão em todos os lugares. E aí? Você sabe dar um atendimento? Você sabe chegar lá no mercado e ajudar? Você que é atendente de mercado, você que trabalha no banco, o médico, ele sabe perguntar em libras aquela frase básica que a gente, quando entra no consultório, ele pergunta em português: o que te trouxe aqui? O que você está sentindo? Sabe? Se você não sabe, você precisa aprender libras. Então, a gente pode marcar, então, mais para frente, um aulão com alguns temas, coisa rápida para não cansar ninguém, para a gente conversar mais a respeito da língua brasileira de sinais. Muito bem, estou vendo aqui no Instagram. Eu gosto muito do seu jeito de ensinar. Ó, fico muito feliz. Esses elogios fazem toda a diferença na vida da professora. Acredite. E aqui também no YouTube, eu estou vendo o pessoal elogiando. Muito obrigada. É um prazer ter vocês comigo nessa caminhada. O meu grande objetivo quando me tornei professora, tanto de história quanto de Libras, foi ajudar as pessoas a desconstruir pensamentos preconceituosos e fazer com que as pessoas tenham conhecimento. Mas não é conhecimento ruim, não. Não é português sinalizado, não. É conhecimento de qualidade com respeito à língua brasileira de sinais ou à história, porque a minha veia também está lá do lado da história. Ok? Muito bem, encerramos a nossa live. Muito obrigada a você que está no Instagram, muito obrigada a você que está no YouTube. Agora, quando terminar, a gente vai colocar lá no grupo para todo mundo pegar, independente de quem assistiu aqui ou não, para pegar o brinde para vocês, tá? Vamos colocar lá no grupo. Eu sempre que termino a minha aula, eu falo para os meus alunos assim: cadê meus beijos? Quem é meu aluno sabe. Beijos. Como é que é beijo em Libras? Então, eu espero que você esteja aí do outro lado mandando beijos para mim, ó. Muitos beijos para vocês. Uma linda quarta-feira. A gravação dessa live vai ficar aqui no Instagram e aqui também no YouTube para todo mundo ver. Porque o objetivo é o quê? Disseminar conhecimento. Ok? Muitos beijos, fiquem bem, se cuidem e até a nossa próxima live.